Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais uma edição do Como os Caras Veem, o nosso quadro aqui no canal do Frossar, destinado a conversar sobre o nosso adversário. Amanhã tem Galo no Campeonato Brasileiro. Para você que está vendo esse vídeo no domingo, já é hoje. O Atlético enfrenta o Bahia em Salvador, na Fonte Nova, precisando, melhorar ali a sua colocação no Campeonato Brasileiro. É um jogo de dois times que precisam bastante da vitória. O Bahia também vem num momento delicado. E meu parceiro Yuri Santana, do canal do Puco. Quem não conhece o canal do Puco, vai lá dar moral pro Yuri e pros parceiros dele, porque o conteúdo deles é muito legal. Pode seguir, pode se inscrever, pode deixar o like nos conteúdos do canal do Puco. E o Yuri tá aqui com a gente, gentilmente, pra gente trocar ideia sobre esse Galo e Bahia. Bahia e Galo, melhor dizendo, pelo Campeonato Brasileiro. Yuri, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de sempre. Eu sei que você não tá no melhor momento da temporada pensando em ânimo, né? Depois dessa eliminação na Copa do Brasil. Bastidores aqui, rapaziada. A gente estava conversando, eu e o Yuri, antes de gravar, e eu chamei ele para participar desse vídeo. A gente trocou ideia a primeira vez ontem, né? Sexta-feira. E aí ele falou, cara, hoje eu tô derrubado, tô cansado, acabei de chegar do Rio, viagem praticamente de madrugada e com a eliminação na bagagem. A gente trabalha com futebol, que é torcedor também, né? O Yuri do Bahia e eu do Galo. Quando a gente viaja para fazer um jogo, o jogo tarde da noite, você é eliminado, cara, você volta parece que 3 vezes mais cansado. Se você classifica, você tá cansado fisicamente, mas pelo menos você tá feliz ali, o cansaço passa batido, mas quando tem eliminação, realmente a volta para casa é doída, eu sei muito bem como é que é. Então, agradecer ao Yuri, vou começar já te perguntando sobre essa eliminação, Yuri, para a gente já matar logo esse assunto delicado aí, para depois falar do jogo do Bahia contra o Galo. Como é que foi? Foram 2 derrotas, aliás, eu estava dando uma olhada no aproveitamento surreal do Flamengo contra times do Rogério Ceni, né? Não só o Bahia, 14 confrontos do Flamengo contra times treinados pelo Ceni, 14 triunfos, não vou falar a palavra proibida, 14 triunfos do Flamengo. O que você acha que acontece? Realmente o Flamengo foi superior nos 2 jogos? Sua análise dessa classificatória que o Bahia deu adeus à Copa do Brasil. Obrigado mais uma vez, irmão. Que isso. Fala, Guilherme, fala, galera do canal do Frossab. Meu irmão, convite seu é quase uma obrigação estar aqui, não tem jeito. Satisfação imensa estar participando aqui de mais um programa com você, mais um quadro, e sempre que precisar pode contar comigo, porque é uma satisfação imensa mesmo. Assim, velho, o cansaço, como você falou, às vezes é tampado com essas viagens. A gente, por exemplo, graças a Deus, e a gente vai tentar cumprir, tem conseguido estar em todos os jogos da temporada. Em casa ou fora, já são 55 jogos seguidos a gente em loco, por onde vai, interior do Brasil, interior da Bahia. Fomos para a pré-temporada em Manchester lá, cobrir a única que saiu do Brasil de veículo tradicional ou mídia independente, o único que estava lá. Então, tem sido um ano bem desgastante, que às vezes é tampado com a classificação, com um triunfo, com um resultado importante. Mas nesse caso, como foi o do Flamengo, o sentimento foi bem, bem ruim. Não por ter sido eliminado, porque era um jogo contra o Flamengo, e a gente sabe da qualidade do time do Flamengo, que poderia acontecer. Mas eu acho que doeu muito, Guilherme, pela forma do que foi. O confronto como um todo, o jogo de ida, de volta, no de volta especificamente, a gente não chutou no gol e a gente precisava do resultado. Então, assim, foi muito doído por torcedor, que criou uma expectativa para o confronto. O Flamengo repleto de desfalques, principalmente no jogo de ida. O Bahia que já veio de um momento ruim, deu uma leve volta por cima, eliminando o Botafogo na Copa do Brasil, e aí logo na sequência venceu o Clássico do Bavi, venceu o Grêmio fora de casa, e aí pensou, o momento ruim foi só uma fase, saiu dessa maré ruim. Veio de novo uma série de resultados ruins, de momentos ruins, o Bahia vem de 4 jogos sem perder, ou 4 jogos perdendo com um gol marcado. Eu até perguntei para o Rogério na coletiva, Guilherme, só para você ter noção, o Bahia tem um momento ofensivo terrível. Terrível, terrível, terrível. Nos últimos 10 jogos, dos últimos 13 jogos, são 10 gols marcados. São 58 finalizações nos últimos 4 jogos para marcar um gol. O Bahia chutou 58 vezes para marcar um gol, que foi na partida contra o Bragantino no Brasileiro na rodada passada. Então, assim, é um momento muito ruim do Bahia, o torcedor tá muito desacreditado, muito chateado com tudo que tem acontecido, um momento ofensivo ruim, contestando a escalação do Ceni, como você falou, o Ceni que contra o Flamengo eu não sei o que acontece, nem empate, Guilherme, nem empate tem saído do Rogério contra o Flamengo, são 14 jogos, 14 derrotas do Rogério Ceni contra o Flamengo, e tem uma imagem, Guilherme, que vem rodando, que chateou ainda mais o torcedor, que logo após a partida o Rogério vai falar lá com o Gabigol, o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique tá sorrindo. Tudo bem, você
Você jogou lá, ou você treinou lá, foi treinador dos caras e tal, mas, pô, seu time acabou de ser eliminado. O torcedor tá pé da vida. Você vai lá e aparece sorrindo, abraçando os caras, sorrindo, pô. Aí só piorou ainda mais esse clima que não tá muito legal aqui, não. Então o torcedor tá bem chateado com a eliminação, bem chateado com a forma do Rogério jogado, o Rogério não mexendo na equipe, com as coletivas do Rogério Ceni. Então é um momento bem ruim mesmo do Bahia na temporada, não só pela posição. A posição eu acho que é o de menos. Quem olha assim e fala, pô, Bahia no passado brigou para não cair, esse ano tá ali brigando na pré-Libertadores, brigando ali na primeira parte de tabela, não era para ser ruim, mas por tudo que vem ocorrendo, pelo começo como foi o campeonato, de muita expectativa, do time jogando bem, inclusive, em muitas partidas, e hoje está nessa situação, então a confiança do torcedor e essa relação torcida-time não está muito legal não para essa partida contra o Atlético. Eu sempre falo, Yuri, quem nos assiste também, a questão da postura dos profissionais do clube vale para todo mundo, vale para jogador, para dirigente, para treinador. O torcedor ele precisa sentir que o cara que representa o clube dele sente igual ele. Então, assim, o torcedor tá chateado, pé da vida depois de uma eliminação, ele vai ver um cara dando risada, ele não vai interpretar pro lado do, porque ele conhece os caras, são amigos dele, ele trabalhou lá. O torcedor quer se sentir reconhecido, quer olhar pro cara que defende o clube dele e falar, cara, esse cara tá chateado igual eu tô depois de uma eliminação, então é absolutamente compreensível o torcedor do Bahia ver uma cena como essa, por mais que se a gente tirar essa parte do torcedor da balança, é normal, é um profissional do futebol conversando com caras que ele conhece, podem ser amigos dele, mas naquele momento ali é absolutamente compreensível o torcedor ficar incomodado. Pessoal, podia ter sido no vestiário, né, Guilherme? Podia ter sido no vestiário, na zona mista, em outro canto, no meio do campo, logo após a eliminação. Evitável, sem dúvida nenhuma. Pessoal, deixa o like nesse conteúdo, esqueci de pedir isso antes do vídeo, é muito importante pra gente. Yuri, você falou que o torcedor está incomodado com o Rogério, com a forma do time jogar, com as substituições. Queria entender um pouco mais, assim, qual que é a principal queixa do torcedor do Bahia nesse momento em relação ao rendimento do time, em relação à organização do time? O que o torcedor está olhando e falando, cara, eu não aguento mais? É alguma insistência com algum atleta? Tá pedindo alguém que está no banco? É a forma de jogar? O que está incomodando o torcedor do Bahia nesse momento? São algumas das queixas, algumas das peças, inclusive nomes que foram bem na temporada passada, como o Cauli. A torcida tá com a paciência muito baixa com o Cauli. E o engraçado é que o Cauli, desse de 2024 em específico, joga de uma forma diferente, propositalmente, da de 2023. O Rogério já falou em inúmeras coletivas ao longo do ano que esse time do Bahia foi montado pensado para o Cauli, que é o time para o Cauli, para ele render mais, que é o diferente do time, que é o cara que pode decidir, e decidiu ano passado inúmeras vezes, chamando a atenção do futebol brasileiro. Então, montou um esquema tático diferente. A gente até conversou no primeiro lá, que falou, pô, o Tassiano era o atacante e tal, e naquele momento ainda era um fator surpresa, hoje já não é mais fator surpresa nenhum, o Tassiano ser atacante, junto com o Everaldo, o Cauli sendo esse homem que muitas vezes aparece como um falso 9. Acabou esse fator surpresa que em muitos momentos funcionou e não funciona mais, não tem funcionado mais e os números têm mostrado. E a insistência do Rogério nesse esquema tem deixado o torcedor muito chateado, com o Everaldo muitas vezes jogando aberto pelo lado, sendo um ponta, não rendendo o suficiente, o Tassiano, que é um meia, um volante, sendo o centroavante, e o artilheiro da era sendo o artilheiro da temporada também, o Tassiano, e não tem conseguido mais produzir ofensivamente, o Caulinho, a queda absurda técnica da temporada passada e ainda assim continua sendo titular. Então, as peças no banco hoje em dia, nem assim, pô, é aquele cara que tem que entrar, é aquele outro que tem que entrar, cobra um pouco mais do Lúcio, que chegou agora, maior contratação da história do futebol nordestino, maior contratação da história do Bahia, mais de 60 milhões. Então eu falo, pô, contratou esse cara por esse valor, não vai colocar, não vai dar uma oportunidade, mas não é por ser o Lúcio ou por ser o Ademir, que vocês conhecem bem, não é por ser o Biel que tá machucado, inclusive não enfrenta vocês, não é por ser o Rafael Ratão, não, é porque esse esquema que ele tem repetido, essa formação, inclusive a mesma formação que ele repete já algumas partidas, que ele entende como uma formação titular, não tem rendido. Essa forma do Bahia jogar de muito toque, e pouca produtividade, como eu já falei no outro comentário. 13 jogos, os últimos 13 são 10 gols marcados, Guilherme. Então a média menor que um gol por jogo. Os últimos 4, apenas um gol marcado, com 58 finalizações para fazer um gol. Então, assim,
A torcida, oh, você não tá vendo? Tá tipo assim, pô, você não tá vendo que não tá funcionando, que alguma coisa precisa fazer, não sei se mudança de peça, não sei se uma mudança de esquema tático, mas a forma com que o Bahia joga atualmente, a forma de jogar, tem incomodado o torcedor porque vê que não dá para extrair mais, como se já tivesse chegado no limite dessa equipe, e o Ceni continua insistindo com as mesma equipe, e não duvido mesmo da formação de domingo, inclusive já antecipando, ser essa mesma aí que vem jogando nos últimos jogos, a mesma formação, mesma equipe, mesmo tudo para a partida contra o Atlético já amanhã na Fonte Nova. Eu vou te perguntar sobre isso, cara, sobre a questão do provável time. Antes, já que você tocou na questão do Lúcio, né? O Lúcio que ele menciona é o Luciano Rodrigues, né, jogador uruguaio, né? Que é uma promessa do futebol uruguaio, novo ainda, tem 21 anos, né? Jovem ainda. E me explica assim, como é que foi a janela do Bahia? Além dele, chegou mais alguém? Quem que o torcedor tá colocando mais expectativa? Como é que tá essa questão pensando na reta final do Brasileiro agora, que é o que o Bahia tem, né, até o fim da temporada? Aí já é um outro ponto também que chateia o torcedor demais, porque assim, a queda técnica do Bahia, coincidentemente ou não, é justamente nessa transição de primeira para segunda janela, finalzinho, abertura da primeira janela para esse finalzinho de janela aqui do futebol brasileiro. E era claro que o Bahia tinha algumas lacunas que precisavam ser tampadas. Tem um time bom, eu acho que um time bom no geral. Eu acho que isso aí nenhum torcedor questiona, ninguém fala desse meio de campo do Bahia de muita qualidade com o Caio, com o Jean, com o Everton e com o Cauli, mas que de uma forma geral precisava de alguma coisa, precisava de uma peça de reposição, alguém para dividir essa atenção com o Caio, alguém para dividir essa atenção com o Jean Lucas, alguém para qualificar um pouco mais esse ataque do Bahia, que a gente já via que apesar de estar marcando gols, o Bahia já tem mais de 90 gols na temporada, a gente via que era muito por causa dos adversários do primeiro semestre, muito porque o time do Bahia estava em um bom momento, o Tassiano vivendo um bom momento, o Everaldo conseguindo marcar seus golzinhos, o meio de campo ajudando de uma forma que a gente sabia que não ia ajudar tanto assim no Campeonato Brasileiro em termos de gols marcados. Então, já era notório que o Bahia precisava se reforçar. Mas eu fiz até um comentário que repercutiu aqui na época, que eu falava assim, a janela do Bahia no segundo semestre, Guilherme, iria definir o que o Bahia iria brigar no campeonato. E não aconteceu. Chegou o Luciano Rodrigues, o Lúcio, promessa, contratação mais cara, essa novela, e o Iago Borducci, que o Bahia já tinha anunciado em janeiro, com pré-contrato, com a equipe do Augsburg da Alemanha. Então, assim, já sabia que o Iago Borducci, inclusive um mês antes da janela abrir, já estava treinando. Chegou para ser a solução da lateral esquerda e no final das contas continua o Luciano Juba, que vem até muito bem, vem melhor do que o Iago Borducci. Mas só chegou o próprio Luciano Rodrigues e ainda teve a saída do Oscar Estupian, que estava emprestado para o Hull City lá da Inglaterra, pediram de volta, já foi parar lá no México, enfim. Teve ainda a saída do Oscar Estupian. Então, é um elenco muito curto e por opção do Rogério, para deixar claro, numa entrevista que ele deu pra gente lá em Manchester, ele falou que prefere trabalhar com elencos curtos, por gestão de grupo, que é mais fácil dar minutagem a todo mundo, mas que esse elenco curto tá cada vez mais curto e as peças não têm ajudado. Então, assim, não tem muito o que fazer nesse momento, não tem muito da onde extrair por opção dele. A culpa é dele, nesse momento, dele, da galera que comanda hoje o futebol do Bahia, mas não tem muito de onde extrair. E a janela do Bahia terminou apenas com esses dois nomes e muitos problemas, muita queixa da torcida que já identificava que precisava, mas que no final das contas ficou esse buraco, Guilherme, ficou essa lacuna em diversas posições do time do Bahia de reposição. Nós vamos falar, claro, muito sobre o jogo, mas esse assunto é curioso, assim, eu vou te fazer mais uma pergunta em cima desse assunto, porque todo mundo, né, nessa era SAF olha com muita atenção para o Bahia por uma questão óbvia, né? Sem dúvida nenhuma, é a empresa acima do clube, né? Dona do clube, gestora do clube, que tem mais know-how e tem mais dinheiro pensando em futebol do Brasil, né? O Textor, inclusive, do Botafogo, deu uma entrevista recente falando que a possibilidade que daqui a 20 anos o Bahia tenha ganhado 15 brasileiros, porque é uma competição desleal para a quantidade de dinheiro que o Grupo City tem, etc. Então existe realmente uma atenção muito grande nesse Bahia City, nesse Bahia do Grupo City. Como é que Yuri, a interlocução com o Grupo City no sentido assim, eles falam abertamente sobre investimentos, o torcedor sabe o tamanho do investimento que o Grupo City vai fazer ou está fazendo no Bahia, tem alguém que é um dirigente que é daqui, que repasse isso ao torcedor, ou é aquela coisa meio obscura, no sentido assim, beleza, a gente pertence ao Grupo City, mas e aí? Qual que é o objetivo do Grupo City? A gente realmente vai ter um elenco para a próxima temporada, de repente, para brigar por título, ou vai passo a passo? Como que é essa situação? Eu pergunto porque, no caso do Botafogo, por exemplo, o
O dono também é um dono estrangeiro, né? É um empresário de fora do país, mas é um cara que aparece lá, o dono da empresa aparece, bota a cara e fala: ó, é isso, e tá colocando muito dinheiro no clube. Maiores contratações da história do futebol brasileiro são agora do Botafogo. Como é que é a questão do Grupo City em relação a investimentos e principalmente essa transparência com o torcedor, para o torcedor entender em qual lugar de preferência está o Bahia dentro do Grupo City como um todo, que envolve uma série de clubes pelo mundo, né? Essa questão de transparência com o torcedor é algo bem delicado e bem sensível, porque assim, é um grupo extremamente fechado, e isso vem lá de cima da matriz, o principal clube, o Manchester City, e de não falar. A gente não tem. Hoje quem comanda o futebol do Bahia é o Cadu Santoro, Carlos Eduardo Santoro, que era do Grupo City já, tem mais de 10 anos no Grupo City, e foi olheiro do grupo na América do Sul, teve outras funções e está na sua primeira experiência como diretor de futebol do grupo. Mas é um homem de muita confiança, dentro do grupo. Só que não pode falar. Ele não fala, os profissionais do Grupo City não falam, as pessoas ligadas não falam. Uma ordem que vem de cima do Grupo City de não falar. Então, assim, para ter noção, o Carlos Eduardo Santoro falou 2 vezes na TV do clube. Ele não deu entrevista para jornalista, não falou com jornalista, sabe, pergunta e resposta, não teve. Apenas para a TV do clube, algumas perguntas enviadas por torcedor e tal, mas num ambiente controlado, assim a gente pode dizer. O Ferran Soriano, que é o CEO disso tudo, teve aqui em Salvador no ano passado, logo quando fechou o acordo, né, entre Grupo City e Bahia, chegou a dar uma entrevista e falou algumas coisas sobre o trabalho de médio e longo prazo, do fortalecimento do Bahia, chegou a dizer, inclusive, que o Bahia seria a segunda equipe do grupo, né, de importância, apenas abaixo do Grupo City, mas que seria um trabalho de construção de médio e longo prazo, que isso iria acontecer aos poucos. E é isso que a gente tem de declaração oficial. O Ceni que tem que responder muitas vezes por contratações, por reforços, porque é ele que está ali. É a pessoa que tem para a gente perguntar e falar. Então ele acaba sendo essa vidraça para a gente perguntar as coisas que quem deveria responder é o diretor de futebol ou alguém ligado ao futebol do Bahia, do Grupo City, para responder. Então, tudo que a gente tem é o que foi falado uma vez, 2 vezes, ao longo de outros veículos ou através de uma entrevista cedida à TV do clube. Mas a gente tem visto que o investimento tem sido bem cauteloso, nada de, como faz o Textor, por exemplo, de investir muito para ter retorno rápido. Não é essa a ideia do Bahia, pelo menos nesse momento, é a ideia de ir montando aos poucos uma equipe. Inclusive, a ideia desse ano era de montar uma equipe, uma base e ter uma competição internacional na janela na próxima temporada. Ter um calendário cheio, seja com Sul-Americana, com Libertadores, mas ter uma competição internacional para a temporada que vem. Mas nada ainda de, pô, vamos brigar pelo título brasileiro, vamos alcançar a primeira posição, vamos ser a principal equipe do país. Entendem que com o tempo isso vai acabar sendo natural, com os reforços, qualificando aos poucos. Esse ano a gente investiu no Everton Ribeiro, né? Que apesar de ter vindo sem pagamento, né? Estava em final de contrato, teve um salário, teve uma luva bem valorizado, então foi um reforço sim de peso no orçamento do clube. O Caio Alexandre, mais de 20 e poucos milhões, o Jean Lucas, 30 milhões, o Lúcio agora chegou mais 60 milhões, então assim, entende que aos poucos vão qualificando as peças da equipe para montar uma equipe a médio e longo prazo. Excelente, maravilha. Bom para a gente entender, porque o torcedor tem esse tipo de demanda. Até aqui, cara, os donos da SAF do Atlético são empresários mineiros que estão em Belo Horizonte, e ainda assim o torcedor cobra. Eu, inclusive, já cobrei aqui algumas vezes um pouco mais de transparência, um pouco mais de contato direto do dono do clube ou de um dos donos ali com o torcedor, eu imagino, e por isso fiz a pergunta no caso do Bahia, porque o dono está muito longe, né? O grupo, assim, não tem nenhuma figura que é dona, aquela pessoa que você vai personalizar ali as decisões, então deve ser realmente complicado para o torcedor, mas de toda forma, fato é que o Bahia está potencializando os investimentos, né? Comparando aí com anos anteriores, está num momento de crescimento, e não à toa você falou que a ideia é ter uma competição internacional no próximo calendário para 2025, e vai ter. O Bahia hoje é 7º do Brasileiro, está brigando por vaga na Libertadores, acho que vai para a Libertadores, pelo menos pré, e a Sul-Americana vai quase até o último lá, antes dos rebaixados, né? Então, assim, o Bahia vai jogar competição internacional em 2025 de toda forma. E Guilherme, até para a gente entender, eu imagino que aí seja também, treinamento é outra coisa. Então, assim, é um clube muito fechado em tudo. Em entrevista, em treinamento, a gente não acompanha. Em 2 anos de Grupo City foram
três treinamentos abertos para a imprensa. Então, assim, é muito fechado em tudo, em declaração, em dirigente, em treinamento. Às vezes o torcedor até pergunta, e talvez você viva isso mesmo. Pô, como é que foi o treinamento? Eu não sei. O clube informa, chega a informar no site, pô, o treino foi assim, assim, assado, tal jogador não treinou, tal jogador foi para academia e tal. Inclusive a comunicação do Bahia é muito boa, a assessoria de comunicação, mas você não sabe quem treinou, como é que treinou, se jogador A tá treinando bem, se aquele tá pedindo passagem, se aquele não foi muito bem essa semana, a gente não sabe. Não sabe porque é muito fechado, eu imagino que aí seja muito parecido. Mesma coisa, o Atlético também não abre treino em hipótese alguma, não tem perspectiva de abrir, e é exatamente isso aí, um relatório ali, um texto ali no site oficial do clube, com um relatório bem basicão da atividade, mas sem muitas informações, e é assim já desde o início da pandemia e vai continuar, não há nenhuma possibilidade de mudança desse cenário, pelo menos não a curto prazo, eu diria que até a médio prazo. Pessoal, pequena pausa na resenha com o Yuri para o recado dos nossos parceiraços aqui do canal, porque sem eles isso aqui não existiria. Primeiro recado da KTO. Se você ainda não fez o cadastro na KTO e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos, não se esqueçam, e apostem com responsabilidade, beleza? Não é para usar dinheiro de obrigação para aposta esportiva, é para se divertir. Aquele troco ali, aquela grana que não vai fazer falta, faz a fezinha, quem sabe a fezinha no Galo para esse jogo na Fonte Nova. Recado também da Confiax, nesse mês de setembro a gente está anunciando aqui o seguro de eletrônicos da Confiax. Pessoal, hoje em dia a gente não vive sem isso aqui, ó, sem nossas telas, é celular, só eu tenho dois, ó, um do canal e um pessoal. E é tudo muito caro, né? Olha o prejuízo que é você perder um celular, você quebrar um celular ou ter um celular furtado. O seguro da Confiax está aí para isso. Seguro para todo tipo de equipamento, celular, câmera fotográfica, computador, smartwatch, tablet. Tem que fazer, porque você vai ficar tranquilo. Seguro completo contra quebra, qualquer tipo de dano por água, furto, roubo, com 20% de desconto para você que chega na Confiax através do canal do Frossar e sem burocracia, só precisa da nota fiscal e de dados básicos, não tem carência, passa a valer no dia que você fechar o seu seguro, beleza? Bora voltar para a resenha com o Yuri e lembre-se, deixa o like aqui porque ajuda demais. Você falou sobre o Ceni, né? Cara, a torcida está incomodada com o Ceni, algumas mudanças que ele poderia fazer, jeito de jogar, etc. Existe uma pressão pensando no cargo ou ele certamente está respaldado pela, enfim, diretoria e pelos donos do clube, pelo Grupo City, até pensando na próxima temporada, né? Acho que não vão demitir o Ceni agora, né? Tem a briga aí por vaga na Libertadores, mas como que tá essa situação do conforto, entre aspas, dele no cargo, pensando na sequência? A pressão é da torcida, de jornalista, de imprensa com o Ceni. Mas a gente até fala, é muito tranquila a situação do Rogério Ceni. O seu antecessor, o Renato Paiva, chegou a ficar 17 jogos sem vencer na temporada passada e só saiu porque ele pediu para sair. Porque o Grupo City, o Bahia, iria abraçado com ele para o rebaixamento, e aí na temporada que vem haveria mudanças. É algo muito do grupo de tentar implementar essa filosofia. Querem transformar exatamente o que se faz lá, se fazer aqui. Então não ter essa mudança de técnico. A segunda janela do Campeonato Brasileiro, como a gente estava conversando, ser cada vez de menos contratações do Bahia, você montar uma equipe forte no começo e, se precisar na segunda, contratações pontuais para qualificar ou para consertar a rota dessa equipe. Mas a ideia é que seja cada vez menos. Você contratar 3, 4, 5 peças se necessário na primeira janela, na segunda, uma ou nenhuma contratação, e assim vai sendo também com o treinador. Então a situação do Ceni é muito tranquila, Guilherme. Muito tranquila dentro do grupo, vendo a situação dele de ser querido, de ser visto com bons olhos dentro do grupo. É muito tranquilo. O próprio Ferran Soriano, ele falou quando o time ficou na primeira divisão ano passado, que ele teve a ligação do Ferran, que falou que independente do que acontecesse, se tivesse uma queda ou se permanecesse, ele seria o técnico, queria que ele continuasse, e a tendência seria dele continuar, só dependeria dele aceitar. Então, independente do que vai acontecer para mim nesse ano, o Ceni só sai se ele quiser. O Ceni só sai se ele quiser para a temporada que vem. Por mais que a torcida esteja chateada, reclame, vai ser aquilo, vai ficar reclamando, mas não vai ter muito ouvidos nessa situação, não. Então, o Ceni, quanto a isso, não precisa se preocupar. Perfeito, excelente, está esclarecido. Vamos falar do jogo um pouquinho. Como é que tá o Bahia para esse jogo de domingo na Fonte Nova? Tá completo, não tá? Quais desfalques que tem? E como você imagina um provável time para esse jogo contra o Galo?
provável time é a mesma equipe. Não sei se a pressão possa fazer o Rogério mudar essa formação, mas por conhecer um pouco o Rogério aí de mais de um ano, completou semana passada um ano na frente do Bahia. Tem esse lado, a gente pode falar um pouco mais teimoso de acreditar nas convicções dele e ele vai com as convicções dele até o fim. Então a tendência é que pelo, acho que sexto jogo seguido, quinto, sexto jogo seguido, o Ceni vá com a mesma equipe, com a mesma formação, que é o Marcos Felipe no gol, o Arias, jogador da seleção colombiana, na lateral direita, Gabriel Xavier, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro junto do Canu, Luciano Juba na esquerda, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano, Everaldo, a mesma equipe que vem jogando nos últimos jogos. De desfalque, o Acevedo, desde janeiro, tem uma lesão no ligamento, inclusive contra vocês, na última partida do ano passado, no Brasileiro, na 38ª, rompeu o ligamento do joelho e está fora desde então, já em processo final de recuperação, já em transição física para retornar à equipe. Então esse desfalque aí o torcedor já está acostumado, não vem sendo desfalque. E o Biel, que também tem mais de um mês já aí no DM, tratando de uma lesão na costela, e seguirá de fora para a partida contra o Atlético Mineiro. Apenas essas duas mudanças, nada de novo em relação ao que vem acontecendo. Taticamente, você já explicou rapidamente ali como que funciona essa questão ofensiva do Bahia e até senti ali uma espécie de corneta sua, né? Uma reclamação no sentido de já ser um formato de jogo, principalmente ofensivo, já manjado ali pelos adversários, né? A questão do Tassiano ali jogando mais na frente, enfim. Mas explica mais ou menos rapidinho, assim, para o torcedor que está acompanhando esse vídeo, como que joga esse Bahia? Isso é um 4-4-2, é um 4-3-3, é um time que tenta marcar alto, principalmente quando joga em casa, que tenta ficar mais com a bola. Por onde passa taticamente o jogo do Bahia para tentar vencer o Galo na Fonte Nova? A alma da equipe, como o próprio Rogério já falou, é o meio de campo do time. É um meio de campo de muita qualidade, de muita envolvência. O Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, que vem fazendo até um bom ano o Everton Ribeiro, e assim, tirando aquela pulga de um torcedor que eu chamo, pô, a idade, já ganhou tudo na carreira, vai vir para aqui apenas para terminar. Mas não, tem feito um bom ano o Everton Ribeiro, muitas das jogadas passam por ele. Mas é esse meio de campo de qualidade que serve ali o ataque do Bahia de muita movimentação. O Tassiano, que joga um pouco mais pelo lado esquerdo, com uma espécie de ponta, mais pisando de dentro da área, que o Rogério não gosta, que usa esse termo ponta nem pro Tassiano, nem pro Everaldo, mas são os dois jogadores que jogam um pouco mais abertos no time do Bahia. É um 4-4-2, mas de muita movimentação, que tenta marcar em cima, principalmente quando joga dentro de casa, tenta sufocar o adversário. O Bahia vai ter a bola, contra o Flamengo teve a bola, contra o Palmeiras teve a bola. Então, assim, contra qualquer adversário do Brasil, o Bahia vai ter a bola. O Bahia vai ter os passes, podem ser aqueles passes que é o que o torcedor fica muito incomodado, aqueles passes inúteis, aquela posse de bola inútil, que o Bahia tem 50, 60, 70% de posse de bola, 700 passos trocados no jogo, 600, 700 passes, mas que de finalização às vezes acaba ficando devendo. Então, eu espero que vai continuar a mesma coisa, muito toque, muita criação, mas de fato finalização é onde esse time do Bahia tem pecado e tem ficado devendo. Do Cauli, tentando ser esse falso 9, Guilherme, pisando dentro da área, sendo esse último homem do Bahia em muitos momentos, principalmente na fase defensiva de marcar. É o Cauli que fica lá na frente, fica sendo esse cara para ter menos obrigações ofensivas e começar o contra-ataque do Bahia, né? Puxar o contra-ataque do Bahia. Mas de um Tassiano que não tem rendido, como você falou, lá do lado esquerdo, já é sim uma cobrança, uma crítica. O Everaldo do lado direito, o Everaldo, o torcedor cobra muito de ser. O Everaldo é um 9, é um centroavante, para quem não conhece. É um centroavante mesmo, um centroavantão, só que tem jogado um pouco mais pelo lado direito, com muitas obrigações defensivas, de fechar a linha do lado direito, de voltar para acompanhar a lateral, de marcar muito o Everaldo, e aí na hora de atacar acho que fica devendo, não sei se cansaço, não sei se a sequência do Bahia no ano tem pesado. O Bahia acho que só perde para Fortaleza em termos de números jogados, já está indo quase para o jogo 60 da temporada do Bahia, então assim, talvez a parte física esteja pesando e alguma alternativa o Rogério vai ter que promover para esse time do Bahia. Legal, eu tenho 3 perguntas aqui agora que tem a ver com a perspectiva do torcedor, assim, como que o torcedor observa algumas questões. Primeiro, depois de uma eliminação, é claro, é uma eliminação contra um time muito forte, um time que é um dos favoritos, se não for o favorito para as competições que está disputando, Copa do Brasil, Libertadores, que é o Flamengo. Aliás, agora que o Atlético eliminou o São Paulo, só 2 times estão vivos na Copa do Brasil e na Libertadores, né? O Flamengo e o próprio Galo. Eram 3 com o São Paulo. São Paulo foi eliminado por nós agora nessa última semana.
Como é que tá o torcedor agora para a sequência do Brasileiro? Porque, assim, é uma temporada até aqui sem título, né? O Bahia não foi campeão baiano, não foi campeão da Copa do Nordeste, acaba de ser eliminado na Copa do Brasil. A Fonte Nova vai receber bom público no domingo, o torcedor consegue rapidamente virar essa chave, não, vamos embora para buscar essa vaga na Libertadores, porque é uma temporada legal de toda forma, ou é um momento de baque, assim, torcedor, cara, de chateação, de meio que, não tem chance de título mesmo, vou dar uma desanimada agora, vou menos ao estádio. Como é que tá esse lado anímico do torcedor pensando na reta final de Brasileiro? As duas coisas. De público, não devemos ter mais de 35 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova. Um torcedor que se faz presente a todo momento, assim como o Atlético, você deve saber bem, é uma torcida de massa, a torcida do Bahia. Ano passado, brigando para não cair, 17 jogos sem vencer, e a média de público sempre acima da casa das 30 mil pessoas. Eu então, tava assim, na Fonte Nova, inclusive, na última rodada do Brasileiro, e foi um espetáculo que a torcida do Bahia fez aquele dia. Exato. E ali eu acho que talvez tenha sido o menor público do Bahia em muitos jogos daquele jogo contra o Atlético Mineiro. Acho que deu 20 e pouco, 31 mil pessoas, um público bem abaixo do que foi a temporada passada. Então, assim, o torcedor vai. O torcedor vai estar chateado, tá com esse baque que você falou, a confiança no grupo caiu muito, a confiança, inclusive, de uma Libertadores que você falou, e eu tava aqui escutando, como você falou, a gente trabalha na parte de imprensa, mas também é torcedor. Então tem esse sentimento. Aí você falou, pô, eu acho que o Bahia vai para Libertadores. Meu sentimento já foi aqui, rapaz. Eu não tenho tanta essa certeza mais, não. E eu acho que é esse sentimento do torcedor, sabe? De não estar acreditando, de ver o crescimento até do Atlético Mineiro, que tem jogos a menos e pode encostar no Bahia, do Internacional, que cresceu de novo e pode chegar no Bahia, do Vasco, que está ali junto também nessa briga. Então o torcedor do Bahia já está olhando no retrovisor e sem confiança, né, nessa equipe, sem confiança que vai chegar e atingir o objetivo ao final. A sequência do Bahia é muito ruim, apenas 3 triunfos nos últimos 13 jogos, contando Copa do Brasil também, mas são 3 triunfos em 13 jogos, uma sequência grande, um time que entrou no espiral negativo e não consegue sair, e a gente não vê muita perspectiva não, mas de público, a gente deve ter um bom público sim, domingo na Arena Fonte Nova. Excelente. Estava dando uma olhada também em relação a Libertadores. O Bahia, pelo menos se o meu Google acertou, disputou 3 vezes a competição, a última em 89, né? Tem bastante tempo. Seria histórico aí para o Bahia classificar para a Libertadores. Como é que tá esse pensamento do torcedor, assim? Porque, cara, eu tava, antes da nossa conversa, eu sempre dou uma olhada por alto, assim, em algumas matérias, né, sobre o adversário, para não chegar totalmente cru também para o papo. Eu vi algumas matérias até usando o termo obrigação, assim, que algumas pessoas tratam como obrigação a classificação para a Libertadores e tal. Eu, cara, pensei, cara, os caras não vão para a Libertadores desde 89. Como é que você usa um termo forte como obrigação, assim? Como é que é essa dualidade? Por um lado, meio com o sentimento de não, a gente precisa conquistar a classificação para a Libertadores para fechar o ano com alguma alegria, mas por outro lado, um reconhecimento que classificar para a Libertadores para o Bahia seria algo histórico, né? Estamos falando de décadas já sem participar do torneio. Então, como é que tá a cabeça do torcedor nesse... Vai mais pro lado do não, é obrigação para a gente ter uma alegria no ano, ou vai mais pro lado do seria um sonho realizado? Essa de 89, inclusive, é no ano seguinte ao nosso título, nosso último título brasileiro de 88. A gente chega até as quartas de final e perde para o Internacional na Libertadores, o Internacional que a gente levou o título no ano anterior. Mas esse termo obrigação, eu concordo com você, é um termo muito forte. Juntando tudo, como foi a temporada passada do Bahia, de escapar na última rodada, dependendo de outro resultado, e esse ano já ser uma obrigação uma Libertadores. Mas eu acho, Guilherme, que junta o início do brasileiro do Bahia. O Bahia tem mais de 12 rodadas em G4. A pior posição do Bahia no brasileiro é um 7º lugar. Que é a atual, inclusive, né? Exato. Atual Começou posição. Tirando a primeira rodada que a gente começa perdendo pro Inter, depois ali que a gente chega no G6, a gente não sai mais daquele G7, desculpa, a gente não sai mais daquele G7, a gente fica ali. Então acho que ficou esse sentimento do Bahia começar muito bem, brigar lá em cima. E tem um outro ponto, Guilherme, que querendo ou não, deixa o torcedor incomodado, chateado, que é você ver o Fortaleza, querendo ou não, que é o seu rival na região. Podia ser o Ceará, podia ser o Sport, podia ser o Vitória, quem fosse do futebol nordestino que estivesse tão bem no Campeonato Brasileiro e com menos investimento que o Bahia, com menos poder de investimento que o Bahia, deixaria o torcedor chateado. Então o torcedor vê, pô, se aquele Fortaleza com menos dinheiro é capaz de estar ali, porque a gente, com o Grupo City, com tanto investimento, com tanto
poder financeiro, não tá ali também, não tá brigando naquela parte também. Então tem um pouco desse sentimento também. E o que você falou, é um ano sem título. É um ano que você perde para o rival no estadual com um orçamento extremamente inferior, com a equipe extremamente inferior. Inclusive, o Campeonato Brasileiro está mostrando isso, onde é que está o Bahia, onde é que está o Vitória. A Copa do Nordeste, que gerava muita expectativa, e a gente perde para um CRB, que vocês também conhecem, dentro de casa, nos pênaltis. A gente 0-0, ficou naquele jogo de posse, 70% de posse de bola, foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado, então sem título. A Copa do Brasil, que era um sonho distante, mas é uma competição mata-mata, que pode ser possível, e o time do Bahia tinha qualidade sim para tirar o Flamengo, e acaba sendo eliminado por 2-0 no agregado, com 2 derrotas na ida e na volta. Então, eu diria que, apesar desse termo ser muito forte de obrigação, de ser uma obrigação do Bahia Libertadores, a única coisa que deixaria o torcedor do Bahia terminar o ano de uma forma, ok, foi um bom ano, seria uma classificação para Libertadores. Qualquer coisa diferente disso, um 8º lugar que leve para a Sul-Americana, mesmo sendo a melhor colocação do Bahia em pontos corridos, o Bahia nunca ficou no top 10, Guilherme, em pontos corridos, nunca ficou na primeira parte da tabela. Mesmo que se acabe em 8º, numa Sul-Americana, o torcedor ainda vai ficar muito chateado com 2024 do Bahia. Para passar as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, então, em paz, estourar aquele champanhe, lembrando de um bom ano do Bahia, tem que ir para Libertadores e, claro, Pelo ver o menos rival uma rebaixado, né? Ver o rival rebaixado, né? Porque isso aí já estão contando como fato isso, né? Essa aí a gente já acredita que vai acontecer. A situação lá tá ruim, tá bem ruim. 5 pontos já para sair do Z4, a gente acredita que isso vai acontecer. Mas eu acho que para você ficar feliz mesmo que você falou, estourando o champanhe, tem que ter pelo menos uma pré-Libertadores. Senão o torcedor do Bahia vai ter muita queixa, a gente vai conversar no final do ano e você vai ver que eu vou estar muito chateado e o torcedor do Bahia, de uma forma geral, vai estar muito chateado se essa equipe não pegar pelo menos uma pré-Libertadores. Por quê, Guilherme? Até eu acho que vai aumentar, né? Tem o Atlético Também Mineiro acho. brigando aí, o G7, Flamengo, G8. o rival de vocês, o Cruzeiro, na Sul-Americana junto com o Fortaleza. Então eu acho que esse G6 aí vai pelo menos virar aí um G8, pelo menos 2 vagas a mais vão aparecer nessa Libertadores. Também acho, tô com você, tenho falado isso pra minha audiência também, que tem uma galera desesperada, e meu Deus, se o Galo não ganhar uma das Copas vai ficar fora da Libertadores, claro que corre o risco, mas não vai ser G6 só, eu tenho certeza que pelo menos um G7, pelo menos um G8 ali vai acabar rolando. Yuri, vamos lá, pra gente fechar a nossa resenha, vou entrar aqui no momento Placar Apoio Mineiro, que é um parceiraço aqui do meu canal, Apoio Mineiro, rede supermercadista aqui da capital. E é a hora dos palpites, né? A hora que a gente vai palpitar aí o palpitômetro ativo para esse jogo de Bahia e Galo. Então vou começar com você, claro, visita sempre prioridade. Seu placar, seu palpite, pode ter a dose de clubismo que você achar que deve, mas o seu placar para esse Bahia e Galo da Fonte Nova. O pouco que eu vi que eu acho que vai vir com a equipe um pouco mexida, né, um pouco alternativa, tem confronto de Libertadores aí na sequência, e a dificuldade do Bahia de marcar gols, eu vou no magro 1-0, um Bahia que vai achar esse golzinho aí para tentar voltar aos caminhos positivos. 1-0 Bahia na Fonte Nova para ficar feliz. Show de bola. O meu placar apoio vai ser, cara, eu vou ser usado aqui, eu vou colocar um 2-1 pro Galo. Eu tava pensando hoje, antes de gravar, se a gente ia de empate ou de vitória, justamente porque, sem dúvida nenhuma, o Atlético tem o foco no jogo contra o Fluminense já na próxima quarta-feira pela Libertadores, mas quem sabe, aproveitando esse momento de instabilidade do Bahia, um time ainda baqueado da eliminação, eu vou arriscar esse 2-1 pro Galo aí na Fonte Nova. Seria bem legal, porque a minha última lembrança da Fonte Nova não é boa, assim, aquela ótima vitória do Bahia no final do Brasileiro do ano passado. O Hulk vem? Cara, nesse momento que nós estamos gravando, ainda é uma incógnita. Eu acho que vai. Mas assim, o cara que tá assistindo esse vídeo agora pode estar olhando, dando risada da minha cara. Ei, Frossá, errou, hein, bobão? Não foi. Mas assim, eu acho que vai. Eu acho que o Atlético vai preservar alguns titulares, vai com um mistão, mas não vai com um time reservaço, não. Acho que vai ser um time interessante que a gente vai ver em campo na Fonte Nova. Pergunto do Hulk, porque esse sim é um grande carrasco do Bahia. Quando vê o Bahia, o Hulk normalmente marcou no jogo de ida, naquele golaço de falta, né, no Brasileirão. Então, essa é uma grande preocupação que a gente pode ter aí, que é o Hulk.
E ainda tem a história com o rival, né? O Hulk passou Sim. pelo Vitória, então tem toda essa questão envolvendo aí esse duelo. Maravilha, Yuri. Te agradecer, meu velho. Foi um ótimo papo, como sempre é. Obrigado mesmo. Boa sorte pro Bahia na sequência da temporada, menos contra o Galo, mas na sequência da temporada, boa sorte. E tamo junto, precisando de mim aqui também, de qualquer coisa, já teste, conte comigo. Vai lá na Fonte Nova, claro, né? No domingo. É um jogo para, pelo menos, recuperar ali a autoestima, né? Pro torcedor do Bahia depois da eliminação, imagino. É exatamente esse o sentimento, de tentar recuperar o torcedor, a autoestima, até porque a sequência do Bahia é novamente pesada. O Bahia vai ter o Fortaleza fora de casa depois do Atlético Mineiro. Tem esse mesmo Flamengo que o Rogério tem esse histórico que a gente já conversou logo na sequência, de novo na Fonte Nova. Tem esse Flamengo pela frente, então assim, ainda tem Botafogo pela frente, ainda tem uns jogos bem pesados na sequência, tem o Palmeiras ainda em casa. Então, se o Bahia quiser sonhar com essa Libertadores, com essa pré-Libertadores, terminar nas primeiras posições, o jogo contra o Atlético Mineiro é fundamental para a sequência, para os objetivos, para a moral da equipe e para quem sabe, ano que vem, quem sabe a gente lá na Libertadores, a gente gravando esse conteúdo de uma partida de Libertadores e que Deus quiser vai acontecer. Mas agradeço demais, Guilherme. Agradeço você, agradeço a todo mundo que acompanhou aqui do canal do Frossar. Convido a conhecerem também o canal do PUC, que a gente vem viajando aí, essa sequência, 50 e poucos jogos já seguidos na temporada, rodando esse Brasil todo, um único veículo a acompanhar 100% do Bahia dentro de casa, de fora, de o Rogério não aguentava mais nossa cara, mas seguimos fazendo esse trabalho. A gente estava falando aqui de provável time do Galo, e eu fui checar, quando a gente começou a gravar não tinha saído a lista de relacionados, agora saiu. Então já podemos dar uma previsão aí. O Hulk viaja, o Hulk estará na Fonte Nova. O Paulinho não. O Paulinho é um dos preservados. O Paulinho não foi para a capital baiana. Everson relacionados, né? Vamos pensar no que é o time titular do Galo hoje. O Galo tem jogado num 4-3-3, né? Mudou recentemente, jogava com linha de 3 saindo jogando, agora está jogando com linha de 4. O time titular base hoje Everson está relacionado, Saravia, o lateral direito, está relacionado, a zaga com Batalha e Alonso. Batalha foi para Salvador, o Alonso não. Estou olhando aqui agora a lista. Então, o zagueiro titular, o Alonso, está fora. Até porque o Alonso voltou da data FIFA, jogou os 2 jogos da seleção do Paraguai, voltou e sem descanso jogou contra o São Paulo na Copa do Brasil, então vai ter esse descanso. Então a zaga deve ser Batalha e algum dos outros zagueiros aí, Lianco, talvez. Guilherme Arana, na mesma situação do Alonso, voltou também da data FIFA, jogou pela seleção brasileira os 2 jogos, não viaja para Salvador. O Rubens deve ser o titular na lateral esquerda do Galo. Aí a gente olha para o meio campo, o Galo acabou de perder o volante titular, o Otávio machucou, teve uma luxação no ombro, não viaja, está fora, está no departamento médico. Os outros volantes estão aqui. Fausto Vera está aqui, Alan Franco não está, mais um jogador de data FIFA que jogou os 2 jogos pela sua seleção do Equador, também não viaja. Então, não sei, o Milito pode fazer o batalha de volante e jogar com 2 zagueiros mesmo. Estão viajando aí Bruno Fux, Igor Rabelo, Maurício Lemos e Lianco como opções para a zaga. O batalha pode ser volante ao lado do Fausto Vera, de repente. O Bernard, que é o meia titular, apesar de não estar bem, viaja, está normalmente relacionado. O Scarpa viaja, está relacionado. O Paulinho não, como eu falei, que joga aberto pelo lado esquerdo nesse novo formato. Então, vamos ver o que o Milito vai fazer nesse ataque. De repente, colocar o Bernard mais pelo lado, e um meia a mais, um Igor Gomes da vida, é uma possibilidade, não sei. Ou um Palácios aberto, que é um jogador também interessante. E o Hulk viaja, Daverson também. Então, é um time misto, mesclado do Atlético, que terá titulares, mas que terá reservas também, alguns jogadores, principalmente esses que vêm de data FIFA, nem relacionados. Vai ser um jogo interessante e depois do jogo a gente troca ideia para conversar aí sobre as nossas previsões, o que funcionou, o que não funcionou. Mais uma vez, obrigado demais, Yuri, foi um ótimo papo. Um time bem forte, mesmo aí com esse mesclado, um time forte do Atlético Mineiro. E também acho que vai ser um grande jogo, com nível de tensão, como eu disse, acho que um pouco mais elevado. O time do Bahia bem pilhado, bem nervoso. E esse Atlético Mineiro, vamos ver se focado ainda no brasileiro ou com a cabeça lá na Libertadores, na sequência aí das Copas que tem pela frente. Mas espero também um grande jogo aqui na Fonte Nova e que a gente converse depois e que eu esteja mais feliz que você, Guilherme. Tamo junto, meu amigo. Grande abraço, até a próxima. Valeu demais. Valeu, agradeço. Tamo junto.